Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Tempo de continuar nesse projeto de preparação para que sejamos mais vigilantes. E o texto da palavra de Deus agora vai falar sobre consequências do pecado. A palavra de Deus diz nos versos 21 até o 23: ela o faz ceder com a multidão das suas palavras sedutoras, com as lisonjas de seus lábios o arrasta. Ele a segue logo, como um boi que vai para o matadouro, e como um louco ao castigo das prisões, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que está armado contra a sua vida. Ontem nós estávamos compartilhando a respeito desse processo de sedução que esse jovem estava sendo vítima, e ela apresentou o argumento da segurança, né? Lembrando que eu falei ontem, ela disse: olha, meu marido não está em casa, ele vai ficar fora durante muitos dias, levou um saco de dinheiro, só vai voltar depois da lua cheia. Então, nós estamos em segurança, fique tranquilo. Mas a palavra de Deus vai falar algo diferente. A Bíblia diz que por conta de todo esse processo de sedução que a gente vai lendo desde o início dessa história, quando Salomão olha pela janela aquilo que está acontecendo à sua volta, a Bíblia diz que, por fim, ela o fez ceder com a multidão das suas palavras sedutoras. A sedução, diz o texto da palavra de Deus, que acabou persuadindo aquele jovem. E as expressões que o texto vai se utilizar para descrever o que acontece com esse jovem é muito importante, porque a Bíblia diz que ele a segue como boi que vai para o matadouro. Na inocência do boi, ele não sabe o que ele espera. E na ilusão da sedução, esse jovem também ignora as consequências de sua atitude. Como um louco ao castigo das prisões, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço sem saber que está armado contra a sua vida. Quando o pecado se apresenta diante de nós, ele esconde as consequências. Mas a palavra de Deus não vai nos deixar enganados. A palavra de Deus não esconde as letras miúdas. Pelo contrário, a Bíblia deixa bem claro que o pecado traz consequências terríveis. Todo o processo que essa mulher adúltera vai conduzir na tentativa de impedir o caminho desse jovem, de levá-lo para o pecado, diz a palavra de Deus que acaba dando certo na vida dele. E ele vai segui-la. E diz o texto da palavra de Deus que, iludido por aquele momento, por todos os argumentos que ela havia usado, e todo o texto vai falar sobre isso, ele vai seguindo sem noção do perigo que está diante dele. E aí, as expressões, né, que a palavra de Deus usa para descrever o que vai acontecer com esse jovem é que ele vai como um boi para o matadouro, como uma ave que vai para a armadilha sem saber que há um laço escondido, que há uma flecha que vem contra ela, que o que lhe espera é um lugar de morte. E aí a gente se lembra da expressão bíblica: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no final são caminhos de morte.
É exatamente isso que está acontecendo aqui nessa história. E essa história, na observação de Salomão, diz o texto, né, da janela, observando tudo isso acontecer, ela serve para a gente abrir os nossos olhos e não se permitir andar por esse mesmo caminho, porque a ilusão do pecado continua agindo na tentativa de nos enganar. E é preciso que a gente diga não ao pecado. Esse deve ser o nosso compromisso permanente. O compromisso de cada um de nós é dizer, não, isso não serve para a minha vida, não é por esse caminho que eu quero andar, não é desse jeito que eu quero seguir, não é nesta linha, porque esse não é o propósito de Deus para a minha vida, e a gente tem que dizer não ao pecado. Não importa os argumentos do mundo, não importa os argumentos de Satanás, nós precisamos dizer não ao pecado. E aprendemos com Jesus, que é usando a palavra de Deus e a autoridade espiritual, que nós vamos resistir ao diabo. E diz a palavra de Deus que ele há de fugir de nós. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, porque ela deixa bem claro quais são as consequências do pecado. E nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos dê essa sensibilidade espiritual para perceber quando Satanás está armando as suas ciladas para nos levar para longe do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a manter os nossos pés no caminho da santidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?